Olá amigos do canal Superabundante, Pastor Moisés com a palavra para você. Hoje eu vou falar sobre uma mensagem que o apóstolo Paulo passou aos romanos, uma mensagem interessante que traz memória ao dia de hoje, que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Você como cristão, ou você que talvez não é cristão, não tem problema. Eu queria que você entendesse sobre isso, porque como cristão nós entendemos que nós vivemos num corpo carnal, um corpo pecaminoso, mas todos os dias devemos lutar contra esses desejos desse corpo. Aqui aos Romanos, capítulo 7, o versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo ele fala exatamente sobre isso. Eu vou ler na minha versão Nova Bíblia Viva, mas você pode depois acompanhar na sua e fazer um estudo em cima disso, que é muito importante também. Diz assim no versículo 24, aos Romanos, capítulo 7, versículo 24 e 25. Eu vou ler os dois e eu quero trazer uma reflexão sobre esse assunto. Diz assim: que situação terrível esta em que me encontro! Quem é que me livrará deste corpo que me leva à morte? Versículo 25. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. Nós temos um inimigo, né? A gente tem um oponente que é a nossa carne. Por que isso? O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Em que sentido? Ele diz assim, que a carne dele impulsiona ele à morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Você entende que todos os dias, através da televisão, através do dia a dia, através das circunstâncias, a carne vai projetar a nossa vida para o pecado. E é isso exatamente que o apóstolo Paulo fala, que a minha carne me projeta para a morte. A minha carne me lança para a morte espiritual. Mas ao mesmo tempo ele entende que ele é escravo da lei de Deus. Porque por intermédio do Senhor Jesus nós fomos salvos. Então ao mesmo tempo que a nossa carne nos projeta para o pecado, nós temos algo que nos protege, é o nosso alicerce. Imagine se você construísse uma casa sem a sapata, o que acontecia? A sua casa ia cair. Então é exatamente isso. A nossa arma contra o pecado é a nossa vida com o Senhor Jesus. Exatamente isso que ele fala, que o pecado projeta ele, a carne projeta ele para o pecado. E talvez você tenha vivido os dias assim. Dias em que sua carne tem predominado sobre você. Você tem tentado lutar contra esta carne, você tem tentado lutar contra esse desejo da carne, mas você não consegue. Mas se você entender que se você se projetar ao Senhor, você consegue vencer. Então entenda uma coisa, a carne sempre vai desejar o pecado. O seu corpo sempre vai desejar contra aquilo que não é de Deus. Então é isso que você deve entender. Mas você não deve se curvar a isso. Proste-se ao Senhor. Se proste-se à lei de Deus, porque a lei de Deus é vida para você. E o pecado é morte, mas a lei de Deus é vida para você. Então, se você estava se sentindo um pouco desanimado, talvez a carne prevalecendo, volte-se para Deus, fortaleça no Senhor, porque é exatamente isso que você vai fazer. Você entender que o Senhor Deus, Ele é a fortaleza para você, a carne nunca vai ter força para sobressair sobre as vontades da lei de Deus. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse com essa mensagem hoje. Se você entendesse que a lei de Deus é perfeito para você. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E isso é importante, se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva, faça parte da Nação Superabundante, dê um joinha aí, para que você consiga impulsionar esse vídeo a chegar a outras pessoas também. Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.